Agora vamos dar uma olhada aqui no que o Bruno Perini disse sobre isso. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, ITCMD. O assunto mais discutido da sexta-feira foi a proposta de reforma tributária que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, com seu texto podendo ser alterado para melhor ou para pior. E nesse vídeo eu vou focar naqueles pontos que nós já temos de mudança. Eu vou pular direto para a parte que ele dá a opinião dele, tá? Porque... a 15% apenas por conta disso. Então, de fato, na parte de consumo, você tem amplas discussões do que seria melhor, do que seria perfeito, mas eu acho que a gente tem que caminhar realmente para a reforma tributária, simplificando o atual sistema que é, de fato, muito complexo. Fala Bitcoin CWB Rádio. Beleza? Agora, nessa parte que já começa a envolver a renda, principalmente na questão do IPTU, esse é um ponto que eu acho que deveria ser melhor discutido, para que não pudesse haver um aumento através de decreto, simplesmente. E ao se dar esse poder para um prefeito, ele provavelmente usará o poder em prol de mais arrecadação para o seu município, o que nem sempre termina em melhores serviços para quem está na ponta da linha, pagando aquele imposto. Ou seja, não muda nada do que já é hoje. E sobre o ITCMD, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acho que é um dos piores impostos que existem. Ah, você fala isso porque você não quer que a sua herança para sua família seja tributada. Para o cara que tem muito dinheiro, há várias maneiras de burlar esse tipo de tributação. ITCMD é um imposto que só pobre paga no Brasil. Essa que é a verdade. Eu já fiz algumas, tá? Holding familiar, planejamento sucessório, planejamento de holding rural, de holding imobiliária. Você faz tudo via holding. O advogado ganha muito mais do que ele ganha no inventário. O Estado ganha muito menos do que ele ganha no inventário. A pessoa, ela distribui seus bens ainda viva, da forma que ela quer. Se ela quiser beneficiar um pouco com algum filho, se ela quiser, por tal motivo esse filho aqui vai ficar com essa indústria aqui, esse filho aqui vai ficar com essa aqui, ou então esse aqui vai ficar com essa casa aqui, esse aqui. Ele que vai decidir, não um juiz, não é um partidor público, ele que vai decidir. É a melhor solução. E você pode pegar o imposto e diluir em 20 anos. Você faz um planejamento. Não é igual ao ITCMD, que você tem que ir lá e pagar ali, ou no cartório, ou fazendo em vara pública. Você tem que ir lá e pagar um boleto na hora, ou no máximo parcelar em 12 vezes, pagando um puta juros. Não. Então a holding é muito, muito superior nesse sentido. E, de fato, só pobre paga ITCMD no Brasil. Cria, por exemplo, uma estrutura jurídica, contrata bons tributaristas, consegue minorar esse imposto, faz parte da sucessão em vida, aí até paga o ITCMD, mas ele evita, por exemplo, o custo com inventários, honorários advocatícios. E eu posso até dar um exemplo. Exatamente, o que eu acabei de falar. Né? Só que aí ele colocou uma parte interessante, que é até paga o ITCMD sim, só que você não paga o ITCMD sobre os imóveis. Você paga ITCMD quando você faz uma holding sobre as cotas da holding que você está transferindo para os seus filhos. E aí que está a diferença. Porque os imóveis têm um valor, geralmente o valor venal, que a prefeitura vai botar o valor que ela quer. Quando você usou esse imóvel para integralizar o capital social dessa holding, vamos supor que o imóvel valia 400 mil. O imóvel vai continuar valendo 400 mil. E quando você for doar cotas dessa sociedade para os seus filhos, o patrimônio dessa sociedade vai ser a soma do valor dos imóveis na época em que eles foram integralizados, não do valor venal, mas do valor deles. Então, só aí você já ganha algo assim. Por exemplo, se você está com o imóvel há 20, 30 anos, integralizado na holding, você integralizou esse imóvel nos anos 90 a 100 mil reais. Você vai pagar ITCMD em cima de 100 mil reais. Porque você vai pagar ITCMD em cima das cotas que você está doando da empresa. É o pulo do gato, entendeu? O rico não paga imposto e quando paga, paga menor, porque ele contrata alguém para fazer um planejamento. Quem paga imposto é o pobre. Então, toda reforma que aumente a capacidade do Estado de fiscalizar e de você pagar impostos, porque vai facilitar as coisas, faz com que o pobre pague mais imposto.
exemplo de como isso poderia funcionar para quem tem muito dinheiro. Vamos supor que você tenha 30 imóveis. E aí você sabe, poxa, que se falecer, esse patrimônio todo ele vai ser tributado, né? Hoje, entre 4% e 8%, dependendo de onde você mora. E com uma tendência, né, a piorar. Tanto com uma majoração de alíquota ao longo do tempo, porque essa reforma simplesmente não vai falar, o imposto é assim e não pode mudar, você pode ter mudanças no futuro, quanto também essa questão de uma taxa progressiva. Então, o que essa pessoa que tem muito patrimônio, ela pode fazer? Ela vai no advogado tributarista e o cara fala, olha, vamos criar uma empresa offshore nas Ilhas Caimã, ou em outro país, né, da América Central, que tem um regime de tributação favorável, talvez até total ausência de imposto. Essa empresa das Ilhas Caimã cria uma holding aqui no Brasil, imobiliária, você transfere os seus imóveis para essa holding, e aí quando você falece, você como pessoa física não teria mais patrimônio, o patrimônio estaria na empresa. Poxa, mas as cotas da empresa vão ter que pagar o ITCMD. Você pode ter vendido as cotas antes, lá fora. E aí o pessoal do fisco aqui no Brasil não sabe quem é dono do offshore lá fora, que teve uma mudança. Até porque geralmente o pessoal cria camadas e camadas de empresas, né? A offshore das Caimã, ela é comprada por uma offshore de Delaware, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Essa operação com offshores já é uma operação muito maior, tá? Eu tenho pouca experiência nisso, eu tenho alguns parceiros e tal. Mas é algo assim, para quem tem realmente muitos imóveis, realmente fazer um puta planejamento, e é bom que você não paga imposto, né? Paga muito menos imposto. Mas só de fazer a holding, mesmo uma holding nacional, um CNPJ, coisinha, endereço num coworking lá da Avenida Paulista, coisa linda, filezinho, você não vai pagar, ou você vai pagar muito menos imposto. Unidos. E assim vai, porque de fato o cara consegue contratar gente que ajudou a criar a tributação e depois pensa em formas de burlar essa nova regra. Então o ITCMD, que o pessoal pensa que vai pegar É aquilo que eu tava falando sobre a burocracia, né? A burocracia, ela é ruim, mas ela cria brechas. Sem a burocracia, essas brechas diminuem. pegar aquele cara que tem muito dinheiro, geralmente não pega esse cara, ele vai atuar principalmente sobre a classe média. E aí se você pensa na classe média brasileira, o que você tem? São pessoas que geralmente têm como patrimônio o seu imóvel, que agora deve começar a pagar um IPTU mais caro, é um primeiro ponto. Segundo, que geralmente nas famílias você tem uma pessoa que é mais responsável pela questão da renda dentro de casa. Aí imagine que essa pessoa venha a falecer, e de maneira repentina. Então do nada a família, ela perde a renda que ela tinha, pelo menos uma boa parte disso, e agora tem um prazo curto para pagar um imposto sobre o patrimônio que eles têm, que já é deles, mas tem que ser transferido da pessoa que morreu para os outros. E se não paga em 30 dias, a cobrança de multa e juros. Sem falar que, embora a alíquota seja baixa, Na verdade, não é 30 dias, tá? A pessoa morreu, você tem 30 dias para iniciar o inventário, e da morte você tem 6 meses para pagar o imposto. Então não é exatamente 30 dias. Mas realmente, essa multa e esses juros, eles, tipo, vários inventários que eu já distribuí, tipo, com 8 meses, com 9 meses, eles cobram, e aí que às vezes a família fica muito em luto, né? Demora para resolver mexer com isso, né? E eles cobram automaticamente, você não consegue nem discutir. baixa, quando você coloca custo de inventário no horário advocatício, somando tudo, você chega facilmente em 20%. Honorários advocatícios nem tanto, né? A tabela do AB realmente é um estupro, mas eu sempre coloco bem abaixo. Mas realmente, a parte de despesa de cartório, ou de vara mesmo, quando é judicial, é altíssima. Então, geralmente, assim, o Estado recebe 80% do que o cliente gasta no inventário. É absurdo. Até que eu tenho casos que eu recebi tipo menos de 5% do que o cliente gastou, somando impostos e taxas, né, do cartório e tudo mais. Fazendo o holding, o advogado recebe pelo menos uns 60%, 70%, no mínimo. Então eu prefiro o holding. É muito mais inteligente. 100% do valor do patrimônio, com a família não tendo liquidez. E aí se tiver que, por exemplo, vender um bem para pagar isso, um outro imóvel que ficou de fora do inventário, você tem que vender num período curto, rápido, por um preço mais baixo, para poder dar conta de liberar o restante do patrimônio. De modo que eu particularmente não acho o imposto bom. Alguns países, inclusive, já não têm imposto sobre herança. Dou até como exemplo a Suécia, que muitos dizem que é o país do socialismo que deu certo. E um outro exemplo que eu dou é o fato de que o nosso atual presidente, o Lula, do patrimônio dele, 75% está em previdência
privada, que é um investimento que pela regra atual pode chegar numa alíquota muito baixa de imposto, 10% pela tabela regressiva. Na progressiva, para pouquíssimos casos do pessoal que se planeja para ganhar pouco, pode ficar inclusive isento, que não entra em inventário e há muita discussão se paga ou não o ITCMD. E você acha decisões favoráveis à cobrança e outras falando que não cobra. Mas é passível de discussão, de modo que, embora muita gente fale que, olha, o imposto sobre herança no Brasil tem que ficar maior, porque nos Estados Unidos é de 40%, ignorando o que acontece lá dentro. Para quem é cidadão americano mesmo, ou tem aquele security number, né? O cara que já imigrou, mas já mora lá, tem um green card, etc. Lá você tem isenções milionárias, bem diferentes do que acontece aqui. Então, no ponto que já começa a tocar nessa questão, que eu falei renda várias vezes, mas na verdade é patrimônio. Principalmente na parte do IPTU e do ITCMD, eu acho que o caráter é negativo das mudanças. Mas, como eu disse, ainda não temos um veredito final, porque a proposta... Brabo, gostei bastante dessa reação do Bruno. Não é? Ele fala de holding, ele fala de offshore, meios de elisão fiscal. Tem outras formas também aí, umas paradinhas doidas aí. Não posso ficar falando muito, mas bem essa, Ojeda. Pobre só se lasca. Sim, cara, é só o pobre que se lasca. Opa, tô de aê, hoje deu. Pra ficar on na live, hoje dá. Por causa do meu nome, né? Hoje dá, hoje deu. Eles estão ajeitando a bola, federalizando para depois vir o Real Digital e CREL. Não, certamente. Eles vão diminuir a parte burocrática para aumentar a simplicidade tanto para quem declara quanto para quem fiscaliza, para depois vir um Real Digital e eliminar qualquer chance de você sonegar ou fazer elisão fiscal. É exatamente isso. Eu gostei da posição do Bruno Perini. Às vezes o Bruno Perini me dá uma... Assim, eu gosto de várias posições dele, de repente ele dá uma declaração que você fala, meu Deus, não. Esse cara tava quase virando libertário e de repente começou, sabe? Mas mandou bem, nessa ele mandou bem. Agora é a última, que minha esposa chegou aqui, ela já tá até brava comigo por causa da live, eu não avisei ela que eu ia fazer.